Olá, boa tarde. Com o isolamento social, a internet se tornou aliada de primeira mão na hora de fazer compras ou movimentar a conta bancária. O problema é que criminosos estão se valendo desse momento para aplicar uma série de golpes. Para se ter uma ideia, foi verificado um aumento de mais de 40% no número de links falsos criados exclusivamente para roubar dados e fraudar consumidores. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar desses crimes e como se proteger dos ataques virtuais. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal nega pedido de ministro da Justiça para retirar Abraham Weintraub de inquérito das fake news. No pedido de habeas corpus, André Mendonça alegou que a exposição de juízos relativos a pessoas públicas em ambiente privado está protegida pelo direito da liberdade de expressão. Senador pede ao Supremo que ex-ministro da Educação seja trazido dos Estados Unidos e preso temporariamente. Para garantir isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, Justiça impede reabertura de salões de beleza, academias e bares no Distrito Federal. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, a capital do país já registrou mais de 33 mil casos do novo coronavírus e 423 mortes. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, no chamado inquérito das fake news, que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, o ministro Edson Fachin. A decisão foi tomada em sessão virtual. O plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, para trancar a investigação contra Weintraub ou retirá-lo do inquérito das fake news, que apura a produção de notícias falsas e ameaças contra ministros do STF. O inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que não votou no processo porque se declarou impedido. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi incluído no inquérito das fake news após a divulgação do vídeo de uma reunião ministerial realizada em abril, em que ele xinga ministros do Supremo Tribunal Federal. No pedido de habeas corpus, André Mendonça alegou que a exposição de juízos relativos a pessoas públicas em ambiente privado está protegida pelo direito da liberdade de expressão. Na petição, o ministro da Justiça também requereu que o pedido fosse estendido para os demais investigados no processo das fake news. O relator, ministro Edson Fachin, levou em conta a jurisprudência e a súmula 606 do STF ao considerar que o meio processual utilizado por André Mendonça não foi adequado para o pedido. Isso porque não se pode apresentar por meio de habeas corpus pedido contra decisão de ministro, de turma ou plenário da Corte. Fachin entendeu que o pedido é incabível. O ministro Marco Aurélio abriu divergência no sentido de que o que deve ser levado em conta para admitir um habeas corpus seria o objeto apresentado no pedido, mas foi vencido e Abraham Weintraub continua no processo das fake news. O senador Randolph Rodrigues reiterou ao Supremo Tribunal Federal no último sábado o pedido de prisão temporária do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. A petição foi protocolada no âmbito do inquérito que apura possível crime de racismo cometido pelo ex-ministro contra chineses. Weintraub zombou do sotaque chinês e culpou o país pela disseminação do novo coronavírus. O senador Randolph Rodrigues alega que o ex-ministro saiu do Brasil com um passaporte diplomático sem comunicação prévia na madrugada do dia 20 de junho, mesmo dia em que a exoneração dele foi publicada, o que configuraria uso ilegal do documento. Para o parlamentar, Weintraub fugiu das investigações e, por isso, deveria ser deportado e preso. O pedido foi encaminhado ao relator do inquérito do Supremo, o ministro Celso de Mello. E a Justiça Federal aqui em Brasília proibiu a reabertura no Distrito Federal de setores do comércio que não fazem parte dos serviços essenciais.
A decisão afeta salões de beleza, academias, bares e restaurantes, setores que ainda não tinham sido autorizados a voltar a funcionar. O argumento é que a liberação das atividades vai impedir que o Distrito Federal garanta 60% de isolamento social, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu a pedido de uma ação civil pública conjunta entre os Ministérios Públicos Federal, do DF, Territórios e do Trabalho. O governador Ibanez Rocha disse que vai recorrer da decisão. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, a capital do país já registrou mais de 33 mil casos do novo coronavírus e 423 mortes. E em Goiás, outra decisão da Justiça também proibiu a reabertura de parte do comércio na capital goiana. Shoppings, galerias, camelódromos e centros comerciais devem permanecer fechados. Segundo o juiz que analisou o caso, o decreto que autorizava o retorno das atividades desses setores, nesta segunda-feira, esse decreto desrespeitou orientações do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, que foi contra a reabertura. Outro motivo, de acordo com o magistrado, é que a taxa de ocupação de leitos de UTI no município já chega a 95%. E agora a gente vai acompanhar uma síntese das últimas decisões do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, com a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Os julgamentos realizados pelo plenário virtual têm analisado assuntos de grande interesse para a sociedade. Dentre eles, o Supremo decidiu que cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público solucionar conflitos de atribuições entre os diversos ramos dos ministérios públicos, já que a Constituição atribui ao Conselho o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais. O órgão possui isenção para definir qual agente do Ministério Público tem aptidão para requisitar a instauração de determinado inquérito policial. Também foi no plenário virtual que os ministros do STF reconheceram a constitucionalidade da devolução da taxa de matrícula nos casos em que houver desistência ou transferência de curso universitário antes do início das aulas. Uma lei de Minas Gerais que traz essa previsão foi questionada no STF. A ministra Carmen Lúcia declarou que a lei estadual não conflita com o texto constitucional e tem o objetivo de proteger os estudantes de situação de abuso e enriquecimento sem causa de faculdades particulares. De acordo com a ministra, o Estado atuou dentro da competência legislativa para tratar de educação e também de defesa do consumidor. A legislação respeita e também reforça a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as normas gerais sobre anuidades escolares. Na última sessão virtual realizada, os ministros analisaram um crime de desacato a agente público, previsto no artigo 331 do Código Penal, com pena que vai de 6 meses a 2 anos ou multa. A discussão era saber se ele foi ou não recepcionado pela Constituição brasileira e se ofendia o princípio da liberdade de expressão. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator da ação em que o tema foi discutido, esse artigo do Código Penal está em harmonia com a Constituição Federal e tem como objetivo punir casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. Ele também destacou a importância de normas penais para a proteção da honra e do adequado funcionamento da administração pública. Um outro tema bastante aguardado na comunidade jurídica foi sobre a constitucionalidade dos advogados públicos receberem honorários sucumbenciais, que são aqueles que decorrem da condenação da parte vencida em um processo judicial a pagar honorários diretamente ao advogado da parte vencedora. A posição que prevaleceu no julgamento do STF foi o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que declarou a legalidade do recebimento, mas destacou que os advogados públicos estão sujeitos ao teto constitucional, ou seja, não podem receber qualquer valor que exceda o subsídio mensal pago aos ministros do Supremo. E você vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco o que fazer para não cair em golpes bancários pela internet. É já já, não saia daí. Sabe
Sabemos que ainda estamos passando por um momento de transição, que nossa democracia ainda é uma democracia muito nova. Por isso, é preciso que cada cidadão utilize a Constituição a seu favor. É preciso que cada cidadão internalize a sua responsabilidade social, de modo a entender todos os direitos que estão ali previstos. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes informou em nota ser falsa a reportagem do colunista do portal UOL, Thales Faria, publicada na data de hoje, com levianas imputações sobre uma absurda participação em cinturão antigolpe com empresários. Segundo a nota, além de demonstrar desconhecer os princípios básicos que regem a atuação de ministros do STF, o jornalista realizou falha grave de apuração, pois poderia ter evitado o erro se simplesmente tivesse o zelo de constatar que o tribunal está realizando suas sessões de julgamento por teleconferência em virtude da pandemia do novo coronavírus e em respeito ao isolamento social. Desde o último dia 18 de março, o ministro Alexandre de Moraes encontra-se em São Paulo, não tendo participado de nenhum dos encontros falsamente noticiados. A pandemia de coronavírus fez surgir uma outra pandemia, a de golpes virtuais. Pois é, com o isolamento social, as pessoas estão procurando cada vez mais a internet e é aí que mora o perigo. Contas clonadas, dados pessoais roubados e utilizados para compras online, perfis falsos de empresa oferecendo benefício, links suspeitos. São alguns dos principais golpes, os golpes mais comuns. Na área financeira, então, não é diferente. A Federação Brasileira de Bancos aponta alta de 44% entre fevereiro e março de links maliciosos que têm como objetivo roubar dados, dar acesso a contas bancárias ou cartões de crédito do consumidor. Foi por meio de uma ligação da concessionária de veículos que seu Aguinaldo descobriu que foi vítima de um golpe. E eu disse para a pessoa, eu não tenho este veículo, eu não fiz essa compra. No dia seguinte, me dirigi à concessionária e comprovamos que havia sido uma fraude. Alguém havia usado a minha documentação, só não batia a minha assinatura era diferente. Dias depois, novas cobranças. Tudo indicava que o mesmo estelionatário havia comprado 2 motos em meu nome. Fui parar no Serasa. Meu nome passou a ter restrições. Entrei na justiça, ganhei 2 ações e perdi uma. Em tempos de isolamento social, a busca pela internet fez os golpes virtuais se multiplicarem. É conta de WhatsApp clonada, dados pessoais roubados e utilizados para compras online, envio de links com promoções e ofertas falsas, até o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal é alvo dos bandidos. Nem a crise provocada pelo coronavírus foi suficiente para diminuir os crimes contra clientes de instituições financeiras. Pelo contrário, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o índice de golpes aumentou em 44% entre os meses de fevereiro e março. Criminosos enviam links maliciosos que têm como objetivo roubar dados e dar acesso a contas bancárias ou cartões de crédito de consumidores. Só para se ter ideia do crescimento desse tipo de crime no Distrito Federal, em apenas um dia foram registradas 190 ocorrências de crimes virtuais. A maioria chega pelo celular, em links enviados nos aplicativos de troca de mensagens. Um site especializado em segurança no ambiente virtual divulgou que o coronavírus tem sido utilizado para aplicar golpes. Entre março e maio deste ano, o número de páginas suspeitas contendo a palavra coronavírus aumentou 30.000%. Foi de pouco mais de 2.000 em março para 920.000 em maio. Agora a gente conversa ao vivo sobre este assunto que vimos na reportagem com o advogado Fabrício Martins, que está agora pelo Skype e conversa com a gente. Doutor Fabrício, muito boa tarde. Obrigada por participar conosco. Boa tarde, o prazer é meu. Bom, nós acompanhamos agora que, infelizmente, esse tipo de golpe ele aumenta, né? Nesse momento de pandemia, onde as pessoas usam muito a internet. O que caracteriza a fraude bancária? Veja bem, muitas pessoas estão sendo vítimas de estelionatários que ligam ou que mandam mensagem ou que pedem ajuda, diversos meios.
Então, eles acabam acessando a conta bancária dessas pessoas e sacando todos os recursos, seja do auxílio emergencial, seja de conta salário, seja de conta poupança. Então, o que caracteriza é justamente quando um terceiro acessa a conta bancária e retira o numerário, mesmo sem autorização do titular da conta. Agora, que lei ampara as pessoas em relação a essa fraude e se existe alguma qualificadora em virtude da pandemia, de se utilizar essa crise em que a gente enfrenta? Então, nós estamos vendo aí um direito do consumidor. Então, nós vamos dizer que o Código de Defesa do Consumidor vai amparar. Então, obviamente, a pessoa também tem, né, o estelionato, né, o direito penal, em que a pessoa está sendo vítima do estelionato. Daí, essa pessoa tem que, vamos lá, você perguntou se tem uma qualificadora. Nós vemos aí que o fato dessa pandemia está trazendo extrema necessidade e fragilidade das pessoas e estão sendo vítimas. Mas eu particularmente não tenho notícia de uma qualificadora, mas continua sendo um crime de estelionato praticado contra o consumidor e a lei que ampara é o Código de Defesa do Consumidor. Quais são os elementos que essa vítima ela deve se certificar para recorrer dessa lesão financeira ou até moral também, né? Porque a pessoa se sente ali, isso abala totalmente. Então, veja bem, o grande problema é apurar quem é que deu causa à situação. Então, se a pessoa tem que se certificar e não entregar os seus dados bancários a ninguém, a sua senha, o seu cartão, a ninguém. Também não deve ficar acessando links, nem deve ficar atendendo mensagens de internet, principalmente aquelas pessoas que divulgam em aplicativos de venda, né, em sites de venda na internet. Eles ligam dizendo que você tem que passar um código que vai chegar no celular daquela pessoa, e quando na verdade aquilo é uma fraude. Mensagens de banco dizendo que a sua conta vai ser bloqueada, nada disso você deve acessar. O banco não envia qualquer uma dessas mensagens. Agora, veja bem, se você deu causa, obviamente que o banco vai usar isso em sua defesa, mas certamente que o banco deve ser responsabilizado quando o cliente não deu causa, né, não deu motivo para que ele seja aquela vítima do estelionato. Mas, em grande maioria das vezes, como o cliente é hipossuficiente, nós conseguimos ingressar na justiça e reaver o numerário dessa pessoa. Então, cabe sim indenização por danos materiais e muitas vezes por danos morais. Afinal de contas, a falta do recurso vai levar essa pessoa a uma situação extremamente desfavorável, ok? Para a gente terminar rapidinho, doutor Fabrício, quem procurar juizados especiais pode auxiliar nesse momento? Então, nós podemos procurar o PROCON, primeiramente. Geralmente, o próprio banco, ele já estorna e vai analisar, mas isso não exime o banco da sua responsabilidade. Podemos procurar o juizado especial e podemos procurar a justiça comum. Isso vai depender do valor que foi sacado, do valor que vai ser apurado e do valor que você quer de indenização por danos morais e por danos materiais, depende conforme for o caso. E sempre alerta, né? Como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, doutor Fabrício? Na verdade, é porque as pessoas veem uma grande vantagem, né? E diante dessa vantagem, elas acabam com a vantagem e também da necessidade, né? Então, as pessoas se veem na necessidade de resolver os seus problemas com mais agilidade e acaba fornecendo os seus dados para estelionatários. E acaba perdendo todo o seu... Desculpa a interrupção, mais uma vez eu agradeço a sua participação. Conversei ao vivo aqui com o doutor Fabrício Martins. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco Mulheres na Política, a primeira live da série Diálogos Democráticos, promovida pelo TSE. Voltamos já. Há 26 anos atuando como advogado, não houve um dia sequer que não tenha feito referência ou me utilizado da Constituição Federal como fundamento na busca pela proteção de direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas inegociáveis. Mulheres na Política.
Esse foi o tema da primeira live da série Diálogos Democráticos, promovida pelo TSE. O bate-papo foi um sucesso. Mais de 14 mil internautas acompanharam a transmissão pelo YouTube e pelas redes sociais. Conhecimento, sugestões, experiências. Esses foram os pilares da primeira live da série Diálogos Democráticos, que reuniu personalidades femininas destaques na luta pela equidade de gênero. O debate, mediado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, teve participação de Camila Pitanga, atriz e embaixadora da ONU Mulheres Brasil, Djamila Ribeiro, escritora, filósofa e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e Simone Tebet, senadora e primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Nós selecionamos 3 mulheres que tiveram grande sucesso nas suas áreas de atuação para compartilharem com todos a sua trajetória e a sua visão de mundo. Durante a live, um dos temas discutidos foi o que levou a mulher a buscar espaço na política. O olhar da mulher na política ele é diferente porque a razão da mulher entrar para a vida pública também é um pouco diferente da do homem. Ela percebeu que não adiantava só votar, como aconteceu com o direito que nos foi garantido lá na década de 40, que ela precisava ser votada. A Lei 9.504 de 1997, que foi alterada em 2009, também foi pontuada como destaque para ampliar o acesso das mulheres ao espaço político. Ela determina que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. O quanto que é necessário para que essa elegibilidade de mulheres negras possa ser possível, tem a cota, nos partidos de 30% para as mulheres, mas o quanto que essas mulheres precisam de fato que as suas candidaturas sejam candidaturas que sejam apoiadas, que elas tenham um apoio financeiro, para que de fato elas tenham chance de elegibilidade. 14.100 pessoas acompanharam a live no YouTube e em todas as redes sociais da Justiça Eleitoral. A todo tempo, os internautas interagiam com perguntas e colaborações por meio dos chats das redes. Muita gente também participou com a hashtag Diálogos Democráticos, com elogios à iniciativa. E o debate surtiu um bom efeito. Olha só, Elisângela Santos teve até vontade de se candidatar. Mas Camila Pitanga também trouxe outro ponto. Quem disse que a política é só partidária? Nós precisamos muito de mulheres se candidatando, entrando para a trincheira da arena da política partidária. Mas eu acho que também entender que fazer política é a responsabilidade do que você manda para o seu WhatsApp, é a veracidade das informações que você transmite, é a educação que você tem com os seus filhos, como você se relaciona com pessoas marginalizadas. É política. O cenário nacional, que mostra a participação das mulheres na política, também esteve na pauta. Ele mostra que, apesar de as mulheres serem a maioria da população brasileira, 108 milhões, e de representarem 53% do eleitorado, na política, esses números diminuem. Nas últimas eleições municipais, 32% dos concorrentes eram mulheres. Somente 11% venceram para o cargo de prefeita e 13% conquistaram vagas nas câmaras municipais. No Congresso Nacional, elas representam menos de 15% dos parlamentares. E esses pontos foram citados no discurso de posse como presidente do TSE do ministro Barroso, como bem lembrou Camila Pitanga. Na sua fala, no pronunciamento que você valoriza como uma questão do seu mandato, o empoderamento das mulheres na política, você também falou da diferença que faz, agora, no momento que a gente está vivendo de pandemia, a diferença que está sendo de mulheres líderes conduzindo e superando toda essa tragédia que o mundo todo está sendo atravessado. Mas tudo isso, na verdade, pode ser resumido das seguintes formas. O lugar de mulher é onde elas quiserem, dentro ou fora de casa.
O que é importante é que elas façam aquilo que querem e que nos ajudem a servir o Brasil, que nós estamos precisando muito nesse momento da sensibilidade das mulheres. Quero mais mulheres no poder. A gente tem muito que avançar. Eu vejo que a gente tem um horizonte vasto e muito poderoso pela frente. Queremos mais mulheres na política, mas nós queremos também essas várias possibilidades de ser mulher. Mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres que partem de lugares diferentes. Nós somos mulheres, mas somos diferentes. As diferenças só são ruins quando elas significam desigualdades. É importante olhar para essas diferenças como fagulhas criativas, como vai dizer Angela Davis, mas entendendo que nas nossas lutas é necessário pensar essa dimensão mais ampla para a gente não deixar de fato ninguém de fora. O presidente do TSE agradeceu a participação das 3 grandes mulheres e deixou o recado. E agora, esse esforço que a sociedade brasileira precisa empreender para trazer mais mulheres para a política, mulheres de todas as etnias, de todas as formações. A vida é plural e a diversidade nos enriquece. A íntegra da live está disponível no YouTube da Justiça Eleitoral e no Instagram do TSE. E já tem data para a próxima live da série Diálogos Democráticos. Será no dia 29 de junho, às 6h30 da noite. O tema, a desinformação e o combate às fake news. Para não correr o risco de se esquecer, já se inscreva no canal da Justiça Eleitoral e ative a notificação para receber o lembrete do evento. Os participantes serão o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino, o deputado Felipe Rigoni, que é um dos autores do projeto de lei das fake news que tramita no Senado, e a fundadora da agência de checagem de fatos, Lupa, Cristina Tardáguila. Mais um belo debate aí pela frente. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã.